Seja bem-vindo a mais um podcast AgroDefenda, um bate-papo em defesa do agro brasileiro. Esse podcast tem a parceria da Comersul, empresa especialista em peças de reposição para máquinas agrícolas, e também a parceria da Quartel Solar, empresa especialista em fornecer energia solar para sua residência, para sua empresa ou para o seu negócio. E hoje, em especial, está aqui o meu amigo Weber Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, o AgroDefender. Obrigado, Thiago. É uma honra estar aqui. Já tinha algum tempo que o nosso amigo Diego já convidava a gente, não dava pra gente. Agora deu certo, graças a Deus. Agora deu certo. Agora bom. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho. Já falando, já adiantando, você é da região, atua hoje em Tocantins, né? Isso. Sou lá de Porto Nacional, Tocantins. Conta um pouquinho da sua história aí, o que você trabalha, o que você faz, quem é o Weber Júnior, para o pessoal. Na verdade, eu sou natural de Rio Verde, né? Daqui da cidade. Eu sou natural daqui. Meus pais é daqui também, né? Sou filho de... Minha mãe é professora, ela tem uma escola de música. Meu pai é sócio de um escritório de contabilidade, também mexe na parte produtor rural, né? E aí eu fiz agronomia, né? Eu sou engenheiro agrônomo. E em 2020 eu estagiava aqui numa cooperativa de crédito rural e tive a oportunidade de comprar uma franquia de uma empresa que chama Semear, que é uma empresa de consultoria e agricultura de precisão. E aí tem 2 anos que a gente tá lá com a empresa, né? Eu e um amigo meu, Zé Neto, que é meu sócio, companheiro, um amigo. Nós fomos daqui, largamos a empresa e fomos para lá. Trabalhar. Mangue, vamos bater porteira, né? Isso. Não pode parar, não pode. Quem perde tempo é relógio, né? Isso. Como é que começou essa paixão pelo agro? Falou, cara, eu quero a agronomia, quero estudar, quero estar no meio. Como é que começou essa paixão? Uai, foi... Assim, desde pequeno eu sempre fui fazenda, né? Meu avô tem fazenda aqui em Aparecido do Rio Doce. Você sabe ali aquela região, o Talhado, já ouviu falar? Região do Talhado? Tem a grande dos Comelli, uma fazenda antes é ali do meu avô, onde tem um monte de grande. Então sempre, desde pequeno, eu sempre fui fazenda. Então assim, eu já mais ou menos identificava que eu queria fazer alguma coisa na área, né? E aí no 3º ano, ensino médio, eu falei, vou fazer agronomia. Mas também nem era uma paixão, assim. Eu fui descobrir mesmo que eu gostava da agronomia durante o curso de agronomia. Sei. Né? Porque aí você descobre o que você mais gosta. E tem, quando você entra lá dentro, você vê uma porteira aberta que tem várias opções para você seguir. A agronomia é muito ampla, né? Se a gente vê hoje, é muito profissional hoje, que tem um diploma e não entende, né? Não entende nada. O que tá fazendo. Então, e aí, nesse processo aí, a gente percebeu o que a gente mais gostava, né? A agronomia que eu tava falando, né? Tem várias vertentes, né? Microbiologia do solo, fertilidade do solo, a parte de fisiologia vegetal, a parte política agrícola, que é a que eu mais gosto, a parte de venda comercial, né? Uhum. E aí quando eu comecei a fazer o estágio, fui percebendo mais pro lado que eu queria ir, para assistência técnica, política agrícola. Eu fui presidente do FAEG Jovem muito tempo, não sei se você conhece o programa do sindicato rural. Já ouvi falar já. Aqui em Rio Verde você atuou como... eu fui coordenador 1 ano aqui. Bom, então tem experiência aí nessa carreira? Eu sou associado do sindicato rural aqui, sou associado da Comiga aqui também. Uhum. Eu sempre gostei dessa área de associativismo rural e cooperativismo, que eu acho que quando as forças dos produtores se unem, né, a gente consegue buscar um bem comum, né? Uhum. E lá em Tocantins hoje, tá bem estabilizado, de repente ter ido pra lá, fala, cara, eu prefiro meu Goiás. Como é que é esse convívio assim, de Graças a Deus eu já tô muito bem. Sim, a gente tá engatinhando, né? Sim. Mas em vista do que eu já, quando eu cheguei lá, né? A gente já tá com um escritório hoje nós temos 7 colaboradores, né? A empresa já tem um escritório físico, né? Que a gente consegue já atender o cliente, mas quando a gente chegou era uma casa, onde eu e meu sócio morava na casa e o escritório era na frente. Na porta da sala, entrava no escritório, da porta pro fundo era cozinha, quarto. Era desse jeito. Mas assim, graças a Deus, você fazendo um trabalho de formiguinha, sendo humilde. Né, acho que aí que é o diferencial, né? Humildade. Deus na frente, né? Você tendo humildade, a gente vai longe. Porque assim, os clientes também, quando a gente fechou com o cliente, o primeiro cliente, a gente foi fechando com o vizinho, né, foi batendo porteiro, a gente não fez barulho. Que as propagandas, outdoor, essas coisas, não fez nada. Só conversando. E aí você vai ganhando confiança.
É porque o resultado gera isso, né? Exato. Você trabalhou aqui, não, fulano aqui, vizinho seu aqui, a gente trabalha com ele e vai vendo o resultado. Fala, rapaz, realmente o trem tá fluindo. Né? Essa aí foi a nossa propaganda, na época. E aí, assim, e eles, não importa, eles não se importaram, assim, com a nossa situação, igual, por exemplo, eles sabiam que a gente tinha acabado de chegar, que o escritório ainda era muito limitado, né? E aí, com 6 meses, a gente atendendo lá, a gente já estava atendendo mais de 10 mil hectares. Tem noção. Que foi um crescimento rápido. Foi muito rápido. E nós esperávamos. Até porque a região também lá estava em expansão, né? Diferente da nossa região aqui no Goiás, né? Que já está todo mundo. É aquilo que nós tínhamos comentado, né? Antes de começar a gravação. Aqui em Rio Verde a gente já tem uma região consolidada. Região ali do centro do Tocantins. Porque o Tocantins é assim, dividido em 3 partes. É o sul, o centro e o norte. O sul já é uma divisa com Goiás, já está um pouco consolidado. Sim. O centro é um Rio Verde, tipo uns 20 anos atrás, que é onde eu estou atendendo ali. E o norte é um Rio Verde há tipo 50 anos atrás ainda, sabe? Tem então, muita área para crescer. Tem muita área para crescer. Mas o que acontece ali no Tocantins? Você percebe que ainda tem muita compra e venda de fazenda, coisa que você não vê aqui. Porque os preços aqui estão muito acima. O solo daqui é melhor também, região, altitude, né? Aqui a gente está a 700 metros de altitude, lá é 250. Então, assim, a região aqui é mais propícia. Mas não que lá não possa ser também, né? Lá hoje a gente conta... Até porque não existe terra não produtiva, né? Muito se fala, não existe. Exato. A questão é justamente o serviço que vocês fazem aí, né? Isso, o manejo. Isso, justamente. Acertar o plantio, acertar as boas escolhas dos insumos, né? Boas práticas conservacionistas do solo. Então, assim, ainda é uma região que ainda está em expansão, né? Várias empresas estão lá, mas a sede delas não estão. Vou dar exemplo, por exemplo, a minha empresa, né, que eu sou franqueado da Semear, ela atendia lá, mas não tinha sede lá. Então, assim, depois que a gente foi para lá, a gente conseguiu ter uma expansão maior, né? E aí Deus foi abençoando aos poucos. Com 6 meses, a gente ainda tinha um escritório na casa onde nós morávamos, né? E tinha uma família muito grande, que eles plantam uma determinada área referência, os que mais plantam na região. Ouviu falar do nosso trabalho e convidou a gente para dar assistência ali na fazenda, né? E eu peguei e falei pro responsável, falei assim, olha, eu não tenho estrutura para te atender. Aí ele falou assim, olha, eu já ouvi falar de vocês dois, vocês são novos, vocês estão fazendo um trabalho bom na região, o que vocês precisam? Eu falei assim, eu preciso que você compra para mim 3 motos. Pronto. Você me comprar 3 motos e dar o alojamento para os funcionários de alimentação. Aí ele falou assim, então eu compro. E aí foi a virada de chave nossa. A gente vinha crescendo assim, devagarzinho, né? De repente a gente expandiu. Tudo tem esse tempo e a hora, né? Aí que nós estávamos conversando. Dificilmente, se eu abrisse... Não tô falando mal, tá, gente? Essa câmera que eu falo aqui? Isso. Essa aqui? Isso. Não tô falando mal da região de Rio Verde. Pelo contrário, tudo que eu aprendi foi aqui. Mas dificilmente eu abri numa empresa aqui, eu ia ter acesso a um produtor de 13 mil, de 10 mil hectares, 20 mil hectares. Que entenderia o potencial e... Exatamente. Então eu tive que, assim, arriscar, né? Tanto eu quanto meu sócio. A gente era bem empregado, trabalhava no emprego do meu sonho aqui. Eu sempre gostei de trabalhar na área de política agrícola, de parte comercial, entendeu? Sim. E ele também. Ele já estava consolidado na carreira. Então a gente teve que sair um pouco da nossa zona de conforto para arriscar para abrir lá, porque a gente viu que aqui a gente não ia conseguir esse espaço, né? Até porque se fosse, não é que não daria certo, porque eu acho que assim, o diferencial é o trabalho, né? Se você trabalhou Exato. bem lá e trabalhasse bem aqui, só que diferencia, né? Porque quando você está numa região que tem a carência, o pessoal está precisando, então automaticamente aconteceu isso com vocês, né? A alavancagem foi maior. Aqui seria mais doloroso, mais sofrido, né? Isso. Às vezes precisariam tocar no assunto aí muito polêmico, molhar a mão de alguém aqui, que realmente existe isso, né? A gente não queria, né, falar isso, mas existe, né? Às vezes vocês passariam por isso, e lá você conseguiu ficar mais à vontade para mostrar o serviço. Exatamente, essa aí você conseguiu resumir bastante aí o que a diferença de lá para cá, né? E falando sobre cenário político, qual a diferença da região que você está? Tocantins, para o Goiás muda também a política, ajuda, a política de certa região facilita para quem está entrando no agro, mostrando serviço, tem alguma dificuldade? Ou... Não, assim, tem grandes diferenças, né?
aqui a gente já tem uma região, um estado consolidado, né? Dificilmente você vê mudanças, por exemplo, em alguma legislação que uma federação de agricultura ou um sindicato rural não vá reivindicar. Aqui nós temos uma federação de agricultura, que é a FAEG, muito forte, sindicatos rurais muito forte, presença de político da frente parlamentar que tem grande influência no governo em geral, que beneficiam os produtores, né? Agora lá é uma vertente mais, como se diz, eu não quero criar polêmica, mas assim, vertente mais de esquerda, toda a população em geral. E assim, a gente sabe que o agronegócio vai para uma linha mais conservadora. Sim. Então isso acaba às vezes prejudicando o setor. Por exemplo, a Federação de Agricultura de lá era presidida por uma senadora que é do Partido dos Trabalhadores. E a gente sabe do embate que está tendo. Sei. Né? Eu estou tentando ter o máximo de cuidado possível, porque hoje em dia você tem que tomar cuidado com o que fala, né? Fala, até tem que pensar em antes. Mas dentro desse cenário aí, com essa alavancagem que Tocantins cresceu, está crescendo ainda, né? A política, ela favoreceu o crescimento lá, ou realmente o produtor falou, cara, vamos porque o cenário está favorável, nós precisamos de plantar, precisamos de chão. Então, nesses últimos anos, os últimos 4 anos, foi um ano de muita expansão. E da agora para frente, você acha que vai ter uma travada? Qual é a sua expectativa? Então, ainda dá um processo duvidoso. O que aconteceu nos últimos 4 anos? Lá no Tocantins ainda tem terras que ainda não são regularizadas. Que no último governo a gente conseguiu fazer muita regularização de terras nesse período. Foi o período recorde que o Brasil teve. E o Tocantins foi referência nisso. E a região que eu estou particularmente foi uma região que a iniciativa privada investiu muito. Aproveitou o pique que lá ainda tinham terras mais baratas agricultáveis do que aqui, e alguns agricultores venderam aqui e compraram lá. Um exemplo disso a gente pode citar aqui, que é um amigo meu, o Antônio Pimenta Martins, que era o dono da antiga Tecagro. Hoje o Toninho e o filho dele, o Danilo, são um dos que mais tem fazenda na região. Por quê? Porque eles empreenderam ali no Tocantins e trouxeram tecnologia, novidade para aquela região. Sim. Principalmente ali no centro Tocantins, que é Porto Nacional, Santa Rosa, não sei se você conhece, região de Santa Rosa, Silvanópolis, ali estão as melhores terras do estado. E faz safrinha, sem problema nenhum. Então ali eles têm bastante propriedade ali, bastante terra, e trouxe novidade para o setor. Até a chegada deles, eu lembro que o Toninho falou para mim que ele foi comprando fazenda lá desde 2009. Mas até antes da chegada dele, depois, tem uma diferença muito grande. Visto que ele trouxe informação para o lugar. Ele pegou áreas ali com pastagem degradadas, ou até mesmo bruta. Ele desmatava, enleirava de forma legal, tá, gente? Sim, sempre tem com certeza lá. Pontuar isso, né? Porque exato. Eu acho que o agricultor ele derruba qualquer coisa de qualquer jeito. Não é não. Tem todo um amparo ambiental por trás disso. E tornou essas terras produtivas. Às vezes arrendando para outros produtores plantavam um período, né? E plantam até hoje. E depois ele começou a plantar nessas áreas. Bacana. Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, acompanhe nossas plataformas digitais, ativa o sininho para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Vamos rumo aos 30 mil inscritos, tanto no Instagram como no Facebook. Weber, deixa também suas redes sociais aí para o pessoal acompanhar. O meu Instagram é o Weber, JR_. Eu sempre gravei conteúdos digitais, né? Eu comecei em novembro de 21, comecei a gravar conteúdo digital. E eu parei um tempo, Thiago, porque... A vida digital é corrida, né? É corrida, e assim, eu tive um problema muito sério familiar, que graças a Deus curou minha avó do câncer, tá curando minha avó do câncer. E assim, às vezes você tem que gravar um story, você tem que fingir que tá tudo bem, e eu não consigo. Sim, sabe? Eu sei como é que é. Aí eu fiz um propósito, quando minha avó estiver 100% curada, eu vou voltar a gravar os conteúdos. E por enquanto eu não vou, tô gravando, né? De vez em quando eu posto alguma coisa, uma informação, mas da forma que eu fazia, eu não tô fazendo. Até porque essa vida todo mundo fala, nessa vida
mídia digital, do influenciador digital. Todo mundo vê uma personalidade, acha que você é isso, aquilo o resto da vida, né? Tem gente que consegue, eu particularmente também não consigo. O dia que eu tô mal mesmo. Mas tem gente que consegue mentir, né? Às vezes tá triste, mas mostra um rosto feliz ali. Eu mesmo, por exemplo, eu cheguei a ter 15 mil seguidores no Instagram. Hoje eu tô com 12. Eu perdi porque eu parei de gravar, né? E o povo é sedento disso. Eu falo por experiência própria. Eu também comecei gerando conteúdo, trazendo conteúdo, até contando um pouquinho da minha história, gerando conteúdo ali, ensinando a mexer com máquinas agrícolas, né? Que foi a alavancagem da empresa, né? E com o tempo, cara, por causa da demanda, trabalhava como operador de máquinas e tinha que gravar conteúdo, aí tinha que editar. Então, às vezes, o tempo ficava meio que dividido. Aí até que o próprio fazendeiro, o gerente falou, olha, ou você fica aqui ou você faz isso. Aí eu decidi abrir mão da empresa para focar no trabalho pessoal, né? Aí foi onde realmente você vê que as pessoas são carentes de conteúdo, são carentes de informações boas, né? Informações ruins tem demais, tem de sobra, é o que bomba, né? Exatamente. Tanto é que o público que me segue justamente me segue pelos conteúdos que eu gravava. Eu até vi uma frase um dia de um influenciador num podcast, ele é jornalista. Ele estava até falando assim, preocupado com a geração que tá vindo aí. Por quê? Porque eles têm gravado conteúdo, mas não estudam. Entendeu? Uma geração, entre aspas, burra. Por quê? Porque só fica fazendo dancinha. Só dancinha. Ganha dinheiro, né? E acha que não tem que fazer mais nada. Não soma com a sociedade, entendeu? E o que é ruim é que as crianças agora estão crescendo também, né? Nesse nível. Hoje você vê criança, tem um priminho de 7 anos de idade que gravando o TikTok não é dancinha o tempo todo, entendeu? Poderia estar focando em o... não tem problema, mas assim, tem gente, as crianças hoje, adolescentes hoje, milionários só fazendo isso, aí para a escola, entendeu? Não gera conteúdo, aí começa a falar coisa que não sabe na internet. Aí a gente sabe que... Levando a desinformação. Desinformação, que a gente já sabe os influenciadores que o Brasil tem aí, né? Só fazendo um corte rapidão, esse podcast é uma parceria da Comersul, que é uma empresa especialista em peças de reposições e máquinas agrícolas, Quartel Solar, que é uma empresa especialista em energia solar, tá? E hoje o bate-papo com o nosso amigo aqui, que está trazendo conhecimento sobre a sua vida, o cenário político, né, tanto no Goiás como no Tocantins. Weber, deixa uma mensagem aí para quem trabalha com solo. Cara, eu tenho minha lavoura, eu tenho minha plantação. O que o cara precisa de fazer e fazer bem feito? Começando ali, qual o pontapé inicial? Hoje a gente, só relembrar, a gente trabalha, nossa empresa trabalha com agricultura de precisão, que é a Semear. Nós somos a primeira empresa de agricultura de precisão de Goiás. Começou a agricultura de precisão aqui em 2001. Só relembrando que eu sou franqueado, em 2001 eu tinha 2 anos de idade, né? Então, assim, o solo é o maior patrimônio que o produtor tem. E o que você coloca no solo, ele te responde, ele te entrega de volta. Ele não mente. Ele não mente. A gente tem o costume de dizer, né, que no Tocantins os produtores que estão lá é produtor de verdade, porque aqui a gente tem solo padrão de 40, 50, 60% de argila em 100 hectares, né? Mas lá no Tocantins, por exemplo, em um lote de 100 hectares você tem argila de 10, 20, 30, 40. É um solo muito manchado. Então, assim, você tem que fazer um manejo diferente nessas áreas, né?
que a gente percebeu aí nos últimos anos? Produtor não investindo, acreditando ali que o solo dele vai te entregar. Chegar ali, soltar a semente e pronto. Isso, só que de 2 anos para cá essa mentalidade tem mudado. Então, como eu disse, o solo é o maior patrimônio. O que a agricultura de precisão faz? Né? O gerenciamento de fertilidade, porque o conceito de agricultura de precisão é bem amplo, né? Mas o gerenciamento de fertilidade faz. Ele tenta o máximo equilibrar o solo possível. Por que em determinada área você consegue colher 60 sacos por hectare e em outras áreas você não consegue? Será que o problema pode ser fertilidade? Em grandes partes, sim. E se for, tem que resolver. Não pode... Tem que resolver, a gente tem que ver. Por que você joga 100 pontos de fósforo numa área inteira? Será que seu solo realmente precisa? E ainda existe muito produtor assim, com a mente fechada, que fala, tá batendo a cabeça ali, tá fazendo a mesma coisa, todo ano tá dando certo, e você chega lá para levar informação e fala, não, tô acostumado Tem muito, ainda tem demais. Ainda tem muito. Mas assim, a gente nem julga, porque às vezes é uma questão cultural, né, em si. Mas também já tem muitos produtores pensando de forma diferente, utilizando realmente o que precisa. Eu já tive exemplo de clientes que plantou sem fósforo, porque na área dele tinha tanto fósforo e colheu 70 sacos por hectare. E o segredo está fazer com que a planta usufrui de tudo que está ali. Exatamente. Às vezes, por exemplo, é a questão um exemplo, por exemplo, é a correção do solo. Se seu solo não tiver corrigido, que adianta você jogar potássio, fósforo? Né? Não adianta. Às vezes é melhor você investir num calcário, um calcário de manutenção, pra você fazer a manutenção daquele solo, do que você investir em adubo demais e ele não está disponível para a planta porque está ácido o solo. Então, né? o solo, falando sobre o solo aqui, né, nesse assunto você é bem conhecedor, ele é como se fosse uma máquina agrícola mesmo. Ele tem a manutenção preventiva, a periódica, a corretiva, tudo tem que ter. Exato. Antes, depois, durante. Exatamente. Você pegar uma pastagem, por exemplo, degradada, você quer entrar com agricultura, você tem que gradear, entrar com calcário pesado ali, e depois de 3, 4, 5 anos, você vai só calcareando de forma para fazer a manutenção, né? Porque sempre vai estar precisando. E o solo é igual a gente também. A gente só come o que nós precisamos. O solo da mesma forma. A planta também. O excesso vai ficar ali disponível. O excesso fica ali ou até mesmo vai embora, igual o potássio, né? Que lixivia fácil. E aí o produtor às vezes joga potássio demais e perde, né? Com a chuva, né? E o conhecimento, no caso, a gente trabalha com treinamento, eu acho que o conhecimento ele é o pontapé inicial, né? Você conhecer o que está fazendo da maneira correta, meu solo precisa disso, disso e disso. Então eu vou fornecer tudo que ele está precisando para que eu tenha um potencial produtivo ideal, né? Exato. Na maioria das vezes, o produtor sabe. Não tem ninguém que conhece mais a área dele que ele mesmo. Ele sabe que alguma coisa tem ali. Então você chegando com algumas ferramentas como agricultura de precisão, uma imagem em NDVI, que é a imagem satélite que mede a taxa fotossintética da planta, chegando com essas novidades só confirma o que ele já tem em mente. Já tem noção. Isso, só que ele não sabe o que é. Fala, nossa, minha soja tem uma riboleira ali que me dá dor de cabeça todo ano, eu perco soja ali. Aí você entra com algumas ferramentas, pode ser uma compactação, pode ser nematóide, né? A gente vê aí muito problema de nematóide aqui nessa região. Para lá tá começando agora. Bacana. Como a gente já trabalha também, né, e está lutando, entrando nessa parte da agricultura de precisão, criação de linha e tudo mais, eu vejo que realmente se todo mundo abrisse a mente, parasse para ouvir um podcast, um bate-papo desse que fala, cara, às vezes eu estou perdendo dinheiro porque eu não cuidei do meu solo, às vezes eu estou perdendo dinheiro porque não entrei com a pulverização ideal, ou até no momento da colheita, né, eu já presenciei muito isso, às vezes o cara planta bem, pulveriza bem, quando vai colher, coloca um operador mal treinado, colheitadeira mal regulada e joga tudo fora. Isso, né? Acontece Aí demais. Já vem todo dor de cabeça para frente, que tem que entrar com dessecação, porque jogou muito fora, uns nem não faz, deixa o mato tomar Uma coisa conta. que eu sempre faço com os clientes nossos, a gente sempre faz, é a perda de colheita. Porque se o produtor tem área demais, ou acontece também dele não ter área demais, mas ele chamar o vizinho para colher para ele, para ajudar. Aí o cara que é terceirizado, ele vem ali e toca pro reto porque tá ganhando produção, né? Ele ganha produção, entendeu? E aí que a gente faz? A gente faz o acompanhamento. Isso, entendeu?
Mas a perda de colheita para ver quantos sacos por hectare tá perdendo. Até eu estava na sua região do Tocantins essa semana passada, a gente esteve pessoalmente acompanhando isso, e a visão do produtor que a gente estava atendendo é realmente diferente, justamente riba disso. Olha, eu só autorizo no contrato perder no máximo 40 quilos. Mais do que isso, pode pegar a sua máquina e ir embora. Acho que se todo mundo pensasse nisso, cara, porque gastei aqui, gastei na adubação, gastei no preparo, gastei na pulverização, não vou deixar o cara simplesmente chegar lá, não sei da onde, outro estado, solta a máquina ali porque quer ganhar dinheiro, né, porque tá ganhando por produção hectare, e jogar tudo fora. E aí? Aí não adianta nada fazer agricultura de precisão, né? Não adianta. É assim, ó, um dia eu ouvi uma palestra, o agrônomo falou assim, ó, a produtividade, ela tá nos detalhes. Entendeu? O time, tudo tem. Tudo. Plantio. Você trabalha com operação de máquina, você sabe, plantio, capaz. Tendo um plantio bem feito é uma das coisas primordial. Então você regular lá, você vê se o disco tá correto, né? Se tá caindo tudo certinho. Profundidade da semente, quantidade de semente por metro linear. A questão da pulverização, as misturas de produto. Hoje a tecnologia de aplicação, o produtor não pode ficar sem tecnologia de aplicação. Porque ele vai facilitar o acompanhamento, né? Para saber o que está sendo feito, o que precisa ser feito. E o produtor, ele entra numa lavoura de soja de 6 a 8, 9 vezes na lavoura. Dependendo da região ainda vai ter mais, né? Vai ter mais. E, por exemplo, ano passado a gente teve, na safra passada teve muito foco de ferrugem. Esse ano nem tanto, mas teve. Então assim, tem que ter cuidado nas misturas de produto. Principalmente com herbicida, o inseticida, aí vai um adubo foliar, um óleo mineral. Às vezes o cara quer economizar o tempo, não, mas eu tenho que fazer um foliar e outro produto aqui. Não, vou jogar tudo numa cauda só. Isso. Aí dá aqueles incompatibilidade. Incompatibilidade, entope bico. Então, corrosão, isso influencia na produtividade do cara. Na distribuição do adubo e na colheita também da mesma forma. E a culpa não é da agricultura de precisão. O cara fala, você não cuidou bem do meu solo, mas vai ver a cagadinha que ele fez. Foi lá na frente, foi outra coisa. Paz, assim, o produtor nosso é guerreiro, né? Eu costumo falar. São guerreiros porque mais que as dificuldades que a gente tem, eles conseguem ainda se manter, né? Porque não é fácil, não. Plantar, igual eu digo, né? Plantar assim, cara, dá dinheiro, dá retorno, mas é um negócio muito inseguro, é incerteza. Você sabe que ali, ó. Eu não tenho vocação. Pois você comprou a semente, né? O produtor lá comprou a semente, né? Fez a agricultura de precisão certinho, foi lá e plantou, choveu. Dali pra frente ele não sabe mais o que ele vai fazer, se vai chover, se não vai chover, se vai dar veranico, enfim, se vai dar uma chuva de pedra, enfim. Exato. A única certeza que ele tem é que ele preparou. Estou terreno preparado, que é o ideal. Preparei o terreno, mas daqui para frente é Deus abrindo as porteiras, abençoando que chuva, que chove, que venha ter... Que chove no plantio, depois que planta, e que não chova na colheita. Tem isso. Né? E mais ainda, né? Tocando em assuntos polêmicos, mais ainda, fiz tudo bonitinho, preparei o solo, pulverizei bonito, colhi, e agora vou entregar meu grão. Da porteira para fora. Aí entra o assunto polêmico, o cenário político. Cara, o que a gente pode ver desse cenário político? O atual governo, com o anterior nosso governo aí, o que mudou nesse cenário? Porque eu sei que da porteira para dentro eu fiz bem, né? Eu investi. E agora da porteira para fora a gente tá vendo que tá tendo uma oscilação de valores. Né? Mas falar, é um assunto delicado, sim, mas que tem que ser falado, Thiago. O que acontece? A época que um dos produtores mais ganhou dinheiro foi no governo do PT. Você pode ver que os armazéns construídos, tudo. O próprio aquele produtor, não vou citar o nome dele, mas aquele produtor que é lá do Mato Grosso, a família dele apoia o governo do PT. Por quê? Porque foi a época que era a bagunça no BNDES. Sei. Você tirava recursos do BNDES, igual você ir no caixa eletrônico, colocar o cartão lá e sacar dinheiro. Passou a senha. Era uma bagunça. E assim, com certeza, né? Os parentes políticos foram os que mais foram beneficiados. Então, assim, o produtor ganhou muito dinheiro. Tanto é que eu já vi empresas que fazem projeto de crédito rural que estavam apoiando o PT, porque na época do PT eles ganhavam mais dinheiro. Porque ele faz o projeto do produtor tirar o dinheiro, saía rápido e ele ganhava a porcentagem. Sim. O que acontece no governo Bolsonaro? Ele falou assim, não vai funcionar assim mais, vamos arrumar a casa.
Tá muito bagunçado, vamos organizar essa festinha aí. E também os escândalos por corrupção que teve no BNDES, escancarou tudo, né? Então assim, vamos arrumar a casa. E o produtor brasileiro, ele é tão bom que ele apoiou, cara. Ele poderia muito bem não ter apoiado isso. Falou assim, uai, os recursos do BNDES ainda existem, mas estão segurando mais. Mas não, o produtor apoiou as coisas certas. O produtor que apoiou coisa errada é porque recebia coisa errada. Certo, Você pode ver lá essa situação que eu te falei do Mato Grosso aí. Inclusive eles próprios mesmo falaram em entrevista. Nós, na época do PT, nós construíamos armazém, nós fazia aquilo, ganhava carência, juros baixos. Mas a conta chegou. Agora tem que pagar, né? E agora tem que pagar. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Então assim, o que a gente vê de cenário, assim, na minha opinião? Nós tivemos 4 anos muito bons, 4 anos onde você tinha perspectiva de abrir negócio. Igual eu abri meu negócio na pandemia, cara. E deu certo. Foi o crescimento maior do agro, nesses 4 anos. Em final de 2020 eu abri a empresa, dezembro de 2020. Março de 2021 foi aquela nova onda. E não paramos, entendeu? Nós não paramos. Então assim, o cenário que a gente vê agora, a partir de agora, é voltar o que era antes, a bagunça no BNDES. A zona. Mas teve algum travamento nesse cenário aí de financiamento? Teve. O governo federal liberou em fevereiro as linhas do BNDES, mas uma semana depois cortou. Foi lá e... Foi uma semana, quem conseguiu pegar, pegou, quem não conseguiu tá com recurso da iniciativa privada ou dos próprios bancos, né? Então assim, a gente vai ter uma dificuldade a partir de 1º de julho, que é quando vai se iniciar um novo plano safra, que a gente não sabe como é que vai ser, né? E você acha que ele vai vir travado, vai vir mais... É uma especulação Eu acredito que ele vai vir mais travado. E a gente pode ver que o mercado reagiu, né? A soja baixou, caiu o preço, né? É onde a conta não fecha, né? Onde a conta não fecha, porque ano passado os custos foram muito altos. Nunca se teve, mas graças a Deus caiu um pouco os custos também do adubo. Mas só que o produtor que não vendeu toda a soja dele, ele saiu prejudicado. Porque o ideal, os especialistas estavam falando, já tinha que ter vendido pelo menos 50% antes de ter a queda. Sim. O produtor que não fez isso vai certamente sentir um pouco no bolso, né? Eu acho que o cenário... desculpa interromper. É a pergunta, assim, nesse quesito, por que vai travar, por que não travou? Você acha que tem alguma coisa que interfere? Um exemplo, saiu uma notícia recente aí do mal da vaca louca. Você acha que é alguma coisa que já fazem por trás dos panos para atrapalhar a produção, atrapalhar o crescimento? Com certeza. Isso aí tem desinformação por fora, né? Por exemplo, alguns frigoríficos chineses vão aceitar, né? Mas isso atrapalha um pouco nossa produção, né? Porque aí os frigoríficos ficam com receio de comprar a ração, comprar os derivados ali, automaticamente vai... Exatamente. E o mercado já não está ajudando o produtor rural, né? Agora, o mercado pecuário, a hora de comprar é agora, a hora de vender. O cara que comprou ano passado, né? Precisar de vender agora vai encontrar não tem jeito, tem que esperar, entendeu? Tem que esperar. Esse plano safra que vai vir, então vai ser no mesmo cenário. Vamos esperar chegar, o produtor, ou já pode o produtor fazer negociação, que vai dar tudo certo. Não, qual a sua indicação ou um conselho que você fala? A gente já sempre aconselha os produtores já fecharem a próxima safra agora. Enquanto está nesse preço mesmo. Exatamente, não mudar, não. Isso. Fecha a safra agora, já a safra do final do ano, porque ainda está um cenário bom. Vi um especialista falando que os primeiros 6 meses vão ser aparentemente bons. Claro que não está sendo, né? Mas a gente espera, né, que, assim, no seguinte sentido, depois que virar o plano safra, a gente não vai ter tantas perspectivas de melhora. Então, quanto mais cedo você fechar a safra, mais tranquilo você vai trabalhar. Mais tranquilo, isso. É lógico assim, né, que vai passando o tempo, né, a expectativa, eu particularmente falo, a minha expectativa é que realmente nada mudasse, que a gente continuasse o mesmo crescimento que está indo, o agro continuasse a mesma velocidade que está indo, porque isso é bom para todo mundo é beneficiado, tanto quem planta, tanto quem colhe, tanto quem está lá em casa, sentado no sofá, assistindo o podcast e que vai comer o produto ou os derivados, né, do agronegócio, né. Eu queria que realmente não mudasse, mas tudo está mostrando que vai ter, né? Mas assim, o produtor brasileiro, ele é
Ele é guerreiro demais. Ele tem mostrado que mesmo no cenário ficou 16 anos, a gente conseguiu, né, vencer essa luta. E não vai ser agora que a gente vai desanimar. A gente vê aí casos, por exemplo, a gente não aceita mais situações como, não sei se você chegou a ver na internet, os vídeos do MST tentando invadir uma fazenda, o produtor não aceitou. Que não é produtiva, que eles dizem. Exatamente. Né? Existe terra não produtiva? Não, é muito difícil. Se você fizer o acompanhamento, tudo. Exatamente. Então assim, acabou isso. A gente não vai ser. O produtor não é bobo. Então, assim, a gente vai lutar. O produtor, independentemente da crise ou a crise que a gente teve, ele trabalhou normal. Né? Não aqui, pode parar, né? Se parar fica pior, né? Pois é, a gente é um terço, né, do PIB brasileiro do negócio. O produtor sabe disso. Então, assim, independentemente das dificuldades, eu tenho certeza que o produtor brasileiro ele vai continuar lutando, vai continuar trabalhando. E nós que dependemos deles, ainda mais, né? Verdade, tem que estar junto, apoiando, incentivando. Por isso que esse podcast é voltado justamente para em defesa do agro brasileiro. Weber, nosso bate-papo está muito bom. Sei Obrigado. Que a gente continuaria aqui o resto da noite falando, né? Tem muito assunto, mas já fica o convite aqui para você voltar numa próxima ocasião para a gente estar conversando mais, esclarecendo qualquer dúvida. Se você tem algum assunto, sugestão, deixa nos seus comentários, tá? Vou deixar aí também no link abaixo o Instagram do nosso amigo, você está acompanhando o trabalho dele de perto, né? Quem for em Tocantins, né? Visita lá, conheça de perto o trabalho de vocês, fica o convite aí, né? Isso, nós estamos ali em Porto Nacional, Tocantins, né? Fica 40 km de Palmas. Agora no meio do ano, quem quiser ir lá também, temporada de praia, é muito bom. Tocantins tem muito turismo, turismo de graça, assim, sabe? Cachoeira, praia, muita coisa boa. Bom, pessoal, se você tem interesse em se especializar em máquinas agrícolas, treinamento tanto online como presencial, você pode também, através dos links que está na descrição aqui abaixo, você pode estar se especializando em máquinas agrícolas, tanto o curso presencial ou curso online. Porque esse canal no YouTube, todo o nosso conteúdo é voltado para você que trabalha no agro, para você que é produtor, para você que é operador de máquinas, enfim, que quer se especializar, quer ter conhecimento, ou seja, usar a sua ferramenta que você tem em mãos e produzir o máximo possível, tá? Então aproveita, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho para você que não perca nenhum dos nossos conteúdos, tá? E eu aguardo vocês no próximo bate-papo aqui no AgroDefender, que é um podcast em defesa do agro brasileiro. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.